A partir de agora a gente vai falar sobre um assunto que é dos 7 pecados capitais, não é? Que é gula. Muita gente não dá muita bola para a gula, acha que não tem nada a ver, mas a gula é um pecado mesmo. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, né? Que nós não devemos nos entregar à gula. E tem gente que pensa assim, já que o crente não pode beber, então eu vou comer. Tem até um jargão por aí popular que diz assim, né? Crente não bebe, mas come muito. E a gente quer pensar um pouco, será que isso é saudável, esse tipo de rótulo é saudável, né, para a vida cristã? Né? E eu queria começar com a Ellen, falando sobre a gula. A gula é um distúrbio biológico, psicológico. O que seria a gula? Bom, a gula pode também ser um distúrbio biológico e psicológico, com certeza. Existem vários transtornos que são associados a essa falta, esse mecanismo que a pessoa busca suprir uma angústia, uma ausência, enfim, através da alimentação excessiva. Então, a gula, né, o C.S. Lewis, ele faz uma distinção que eu acho muito interessante sobre a gula. Ele fala da gula do excesso e a gula da delicadeza. Hoje, principalmente no Brasil, né, que a gente vê várias reportagens falando que o número de obesos tem crescido muito, o número de cirurgias bariátricas, aquela cirurgia de redução de estômago, também tem aumentado. A gente fica se perguntando, né, como que um país que era tão pobre, que tantas pessoas ainda morrem de fome, tem pessoas com excesso de peso, com doenças relacionadas a essa alimentação. Então, não quer dizer que todas as pessoas que têm problemas com o peso quer dizer que são gulosas, mas geralmente essa relação distorcida com a alimentação, seja no excesso de comida, ou seja na falta dela, nos dá indício de algum tipo de patologia. Alguns de vocês aqui, o Marcelo, o Marcos, o Leozão, o Carol, até mesmo você, eles já tiveram problema com gula? Não, eu não tive problema com gula, não, né? Sempre fui magrinho, assim, mas sempre comi bem. Mas existem pessoas que têm problema com gula e são magrinhos também, né? O fato de ser magro não quer dizer que você não é guloso. Que ela colocou, mas tem gente que é magra e realmente pode ser guloso. Pode ser. Eu posso falar de mim, eu sempre fui magra. O pessoal fala assim, não, é magra de ruim, né, que a gente fala. Não engorda de ruim. Eu sempre comi muito, eu já fui muito gulosa. O Silvio, né, aquela do Ministério, até brincou comigo no sábado, falando assim, ela em pedreiro, porque eu comia bastante, eu tinha o hábito de comer demais e geralmente era quando eu estava mais ansiosa. Então eu descontava a minha ansiedade no alimento. Agora uma coisa interessante, que é algo interessante, quando a mãe, o problema pode acontecer, a questão da fase, que quando a criança começa a chorar, eu ponho o bico, ou dou uma madeira, ou dou alguma coisa de comer. Começa a despertar realmente naquela fase já de criança. As mães, né, não sei como hoje, mas geralmente chorou, põe alguma coisa na boca, né? Essa fase oral que pode levar essa pessoa a ter essa questão. Quando tem uma angústia, resolve-se na comida. Né? Tem uma tristeza, resolve na comida. Isso pode ser induzido. Fala pra gente as fases que nós, seres humanos, passamos e nós podemos nos fixar nessas fases. Que eu acho que aí esclarece mais, até isso que o Léo tá comentando. Fase oral. É muito pertinente isso que o Leozão falou. Para a psicanálise, o desenvolvimento a constituição da personalidade, a criança passa por algumas etapas. Então, a primeira fase, a gente chama de fase oral, que é do nascimento até aproximadamente 18 meses, que é quando o prazer da criança ele está basicamente no sugar e no engolir. Então, a gente chama na fixação na fase oral. Então, o que o Leozão falou faz muito sentido, porque geralmente as mães, né, o bebezinho chora, e aí ele começa a aprender que ele tem gratificação através do quê? Da comida, do alimento. Então, chorou, a mãe dá o peito. Chorou, a mãe coloca a chupeta. E aí passa para a seguinte fase, que é a fase que a gente chama anal, que é quando a criança começa aquele treino do toalete. Começa a tirar a fralda, e aí começa a ter aquele controle esficteriano. Então, existem pessoas que têm fixação nessa fase. Geralmente, pessoas que têm fixação na fase oral, elas têm prazer ou no alimento, ou no falar. Geralmente tem uma certa jocosidade na fala, ou ela come muito para poder aliviar suas tensões. Existem alguns estudos que falam disso. Deve ter gente que passa a vida inteira nessa fase oral, né? Porque passa de frente à geladeira e tal, né? Exatamente. Da mesma forma que a fixação na fase anal, geralmente são pessoas mais obsessivas, geralmente pão duro. Então, traz essas características. Não, eu já passei todas as fases. Você não fixou em nenhuma delas. Acho que estou na fase exata. Eu fiquei pensando, a gente estava comentando, nós vamos trabalhar os 7 pecados capitais, depois as 7 virtudes fundamentais. Por quê? Porque às vezes nós toleramos alguns pecados, como a gula,
E outros pecados nós não toleramos. O vício não toleramos, uma bebida, um cigarro. Por que tolerar alguns e não tolerar outros? E aí eu perguntaria também, o Marcos, a Marcela pode interagir com a gente também, vocês não acham que muitas vezes a gula pode ser motivada socialmente falando? Porque não tem a questão, por exemplo, do beber social, né? Não bebo, não sou alcoólatra, eu só bebo socialmente falando, né? Socialmente. Então, fala que não bebe. Então, assim, o comer também não pode ser estimulado pelo social. Eu citei aqui o jargão que se diz dos crentes. Né? A gente vai, em festa de crente, estou cansado de ouvir. Pastor, crente não bebe, mas come muito. Quer dizer, que está estimulando a gula. Né? Os menininhos estão crescendo e vê os pais tudo ali. E tem bufês que diferenciam, até no preço também, por não beber bebida alcoólica, mas a quantidade de comida é bem maior. O pessoal fala assim, é festa de crente, então pode cobrar aí tanto mais aí na comida. É verdade. Mas isso também vem da infância também, né? Eu vejo um pouco. Por exemplo, eu tenho um filho e às vezes ele não come muito bem, né? Às vezes não está afim de comer e a gente insiste. Come, não come, não come. E aí começa de repente até a largar o estômago e a criança cresce com aquela ânsia de comer, de comer. E a gente acaba ficando assim, crescendo com isso mesmo. Eu não tenho esse hábito de comer muito, mas eu vejo muito isso nas crianças e, de repente, é isso também que acontece. Mas em festas de crente tem muito isso também. A gente, por exemplo, vai numa célula ou vai numa igreja, alguma coisa assim, aí você vê aquela mesa enorme de guloseimas, muita coisa, e às vezes a gente nem presta tanta atenção, né? Algumas pessoas não prestam tanta atenção no tema da célula, né? Porque tem aquela mesa enorme, aquela mesa de guloseimas, e a gente fica naquela ansiedade mesmo de esperar até um pouco. Até porque a gente come com o olho primeiro, né? A gente come com o olho primeiro. O que a gente vê depois, aquilo abre o nosso apetite e aí a gente acaba... Não, aliás, a gente come só com o olho. Eu até sempre falo sobre isso. Se você fosse comer o que o seu organismo precisa, se você fosse comer pelo estômago, seu prato ia ser o prato mais rasinho do mundo, né? Mas não come pelo estômago, a gente come pelo olho, né? Não é verdade? E muitas vezes a gente até pode estimular as pessoas a comerem mais se a gente começar, inclusive, também eu falei da questão social, mas se a gente começar a reprimir também demais alguém, pode despertar, né? Claro. O que você acha, Marcos? Com certeza. Essa questão, eu com relação à alimentação, eu sempre procurei ser muito disciplinado. Né? Então, assim, lógico, quando a gente era mais novo, você fazia muitos excessos, né? Mas você vai passando o tempo e você vai vendo que a sua, né, a situação já não é a mesma, né? Você já não tem a mesma, né? A genética pode já te ajudar um pouquinho, mas depois de um certo tempo, se você não fizer algum tipo de disciplina, não tiver um tipo de moderação, né, acaba que os excessos podem tornar-se comuns, né? E à medida que o excesso vai se tornando comum, como diz a pastora, o pecado da gula passa a ser uma coisa normal. Tipo assim, esse eu não vou me importar muito, porque já que eu não faço isso, né, com relação pelo menos à comida, eu vou comer bastante. E eu sempre procurei ter achei que assim, que uma disciplina de às vezes, por exemplo, eu nunca bebi nem fumei. Então eu falei assim, mas nem por isso eu vou comer em excesso, né? Até porque eu preciso ter uma boa qualidade de vida, né? E a alimentação, a má alimentação, ela vai com o tempo, apesar de não ser uma coisa imediata, mas com o tempo ela vai te causar, né, problemas que você vai perder com o tempo qualidade de vida. E eu vejo alguns exemplos de algumas pessoas que aconteceram isso. Então a gente procura assim, não, para mim eu não quero isso. E você falou uma coisa muito interessante, que quando você fala, eu estava pensando aqui, se a Bíblia fala sobre glutonaria, sobre você controlar aquilo que você come, é porque Deus está chamando a nossa atenção para alguma coisa, né? E por que não é falado pregado, Jorge? O que você acha? Eu nunca vi uma pregação sobre gula, assim. Não, eu já preguei sobre gula já. Eu já preguei bastante. Quando eu pastoreava na Lagoinha em Igarapé, eu pregava muito mas também. Não é comum. Não é comum. Eu já preguei, mas não é comum. Será que o pastor não pode pregar porque ele é guloso? Mas aí é aquele negócio. Parece que tem pecados que são moralmente mais aceitáveis do que outros. Exatamente. Eu estava pensando também, por exemplo, a gula, ela afeta diretamente você. Já um vício, uma bebida, um cigarro, você já acaba influenciando outras pessoas. Quem bebe demais acaba incomodando o outro, o vício do cigarro. Então, às vezes, aquilo que hoje nós vivemos... Eu estava lendo uma reportagem considerando o Brasil como um país individualista. Então, se você só preocupa com você, a gula faz mal simplesmente para você. Então, às vezes, não me incomoda. Não que seja só você. Pois é, mas a outro... Bíblia coloca a glutonaria, vamos dizer assim, na mesma raiz que o adultério, que a prostituição, por exemplo, que é a questão da obra da carne. Né? Então, se é obra da carne,
o que vai acontecer? Há um momento que, eu não me lembro tal texto, a palavra fala que quem os governa é o estômago, né? Eles são governados pelo estômago. Quer dizer, não interessa se é prostituição, se é ira, se é contenda ou glutonaria, interessa o seguinte, qual é a fonte que me motiva? E é carne, né? Se a glutonaria, que é a carne que produz, está na minha vida, eu preciso eliminar a glutonaria, assim como a prostituição, assim como a mentira, assim como qualquer outro tipo de pecado. Em Provérbios 23:2, olha que provérbio, olha que versículo forte, fala, mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. Desculpa. Ou seja, se você é homem glutão, mete uma faca à tua garganta. Ou seja, pecado é aquilo que nos retira do alvo, que é o Senhor, seguimos a Cristo. Então, qualquer tipo de pecado, nós temos que combatê-lo. Né? E gula, nós temos visto, nós vamos começar por gula, porque não é tão falado. E às vezes tem sido muito vivido. Às vezes as mulheres, até como mulheres, pela questão do físico, nós nos coibimos mais na alimentação. Mas será que às vezes nós não estamos sendo gulosas por causa do físico? Mas e se nós não tivéssemos essa questão da preocupação do físico, será que a gente comeria menos? E vale ressaltar que também, só um minutinho antes de você falar, que os especialistas falam que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Então, comer de 3 em 3 horas não demonstra glutonaria, mas é a quantidade que você está comendo e o tanto que aquilo te manipula. Né? Por exemplo, tem pessoas que às vezes, eu falo por mim também, já aconteceu isso comigo, às vezes você não consegue nem orar na hora da comida ali, porque a boca começa a encher d'água, você está numa fome muito grande, quer dizer, a Senhor, comida... tu sabes. Não, exatamente, quantas vezes eu fiz essa oração, Senhor, tu sabe. Abençoa a digestão. Quer dizer, é o tanto que aquilo te domina, né? Mas aí como é que você consegue identificar, por exemplo, se a pessoa está sendo dominada ou não pelo estômago e qual que é o limiar, né, de comer, de ser glutão ou não? Exatamente. Na verdade, o pecado da gula, ele fala mais do excesso. Então, como eu havia dito, né, seja o excesso, o comer muito ou se abster totalmente do alimento por uma motivação distorcida, ela não é saudável. Então, por exemplo, a pessoa que come muito, eu me alimento demais, eu posso gerar alguns transtornos psíquicos, como, por exemplo, a Carol citou a bulimia. O bulímico é aquela pessoa que ingere um alimento em excesso e aí depois ela vai e induz o vômito. Justamente com medo, às vezes, da estética, né? Opa, eu vou emagrecer, não posso engordar, então eu provoco. Ou seja, anorexia nervosa, que a pessoa, ela se vê acima do peso, então ela corta completamente o alimento. Então, assim, a comida é para nos satisfazer fisicamente, enfim. Existe até, igual como a Marcela falou, o prazer em nos alimentarmos em conjunto, então... Essas associações é importante observar. Porém, como você disse, a gente tem que comer para satisfazer as necessidades do organismo. Se eu como em demasia, ou seja, eu como além do que meu organismo precisa, ou se eu nego para o meu organismo aquilo que é necessário, tem algum transtorno. Então, seja para mais ou para menos, é algo que as pessoas precisam observar. E a questão também da mordomia também, do corpo, né? O cuidado do corpo também, eu acho que esse negócio não é muito falado. A questão desse colesterol alto... Eu acho que o crente não dá muito valor para isso. Né? Isso não é essa mordomia do corpo, que é templo do Espírito Santo. Ele não tem esse cuidado com essas coisas, né? E crente morre antes do tempo também, se não cuidar. Inclusive, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? Então, quer dizer, o salário tem aumentado muito para muitas pessoas. As pessoas estão morrendo mais cedo, exatamente porque não cuidam disso, né? De situações que podem... Que a carne tenta impor e impedir você de viver uma vida longa. Bom, a gente está chegando ao final, né, do nosso quadro, mas assim... É importante falar, Ellen, que as pessoas que talvez tenham dificuldade de vencer a glutonaria sozinhas, elas podem procurar ajuda, né? Especialista. Com certeza. Existem os nutricionistas, endócrinos, até se a questão for de um distúrbio psíquico, é importante buscar uma equipe multidisciplinar, muitas vezes, porque não adianta eu só tomar um remédio, igual muitas vezes as pessoas fazem, né? Toma medicação, emagrecem muito, depois engordam de novo, porque a relação dela com a comida está distorcida. Então é importante buscar
buscar ajuda sim. Existem profissionais que podem ajudar vocês que têm esse problema, né, assim, a superar essa fase. Eu conheço muitas pessoas que tinham uma relação distorcida com a comida, seja porque se abstinham da alimentação, porque comiam em excesso, e aí foram se tratar e se reeducaram. É uma boa dica para você que quer começar a treinar para ver se você é dependente ou não da comida, é o jejum, né? Você tenta fazer um jejum, se você começar a ficar muito desesperado no jejum, começa a buscar ajuda realmente porque você precisa.